Voltando aqui para o código, foi usado dessa forma com o objeto DataSource porque é esse o objeto que está na documentação. Se vocês conferirem lá na pasta Weka, vocês vão encontrar a pasta doc. Na pasta doc, vocês terão acesso ao arquivo index.html. Aqui no arquivo index, eu vou usar o Ctrl F para procurar a classe instances. Ela não está aparecendo aqui. Instâncias, aqui, instâncias. E aqui instâncias, logo aqui no início da documentação, ele sugere que a gente use aqui o objeto DataSource. Mas o construtor de um objeto do tipo instâncias pode receber outros parâmetros. Vamos dar uma olhadinha aqui no construtor. Então eu posso enviar um header para ele, né? Então é uma outra forma. Posso passar um parâmetro name, ele vai criar aí um conjunto de dados. Então tem outras formas aqui. Instâncias é o tipo de dado da biblioteca Weka que a gente usa para representar um conjunto de dados. Então o Iris, os Simpsons que a gente usou são objetos do tipo instâncias no plural. Eles representam então um conjunto de dados. E aí eu vou usar um outro construtor dele aqui. Vou ver se do header não tem exemplo de uso aqui do header. Vamos fazer na raça então. Voltando aqui para o code, vou criar um ler exemplos alternativo. Pressionar aqui Ctrl Shift S, criar uma cópia desse arquivo, ler exemplos 2.java. Então no ler exemplos 2, substituir aqui o nome da classe, ler exemplos 2, eu não vou usar o DataSource. Eu vou usar aqui file header, né? Já está até sugerindo para importar o Java.io aqui. File header, new file header. O parâmetro no construtor pode ser também uma string que refere-se ao nome de um arquivo, tá? Então eu vou manter esse valor de construtor. E aqui eu já não uso mais isso, né? Eu uso então new instances e passo aqui o header que ele está pedindo, leitor de arquivos, arf. Tá? Então essa é uma outra forma, usando a classe Java.io file header. Tá? Então vou pedir para executar também. Então, para quem não tiver o DataSource funcionando, tem essa opção do file header. Tenta dessa forma, Manuel e Rafael. Então, Rafa, você está usando o Java 8, né? A versão 8 do Java. Pode ser isso. A minha versão do Java é 11. Para você, Rafa, acredito que o problema seja esse, tá? A versão do Java. Talvez, se fizer como o Lucas fez no início da aula, baixando a JDK mais recente, talvez não dê esse problema. A gente está trabalhando com a versão mais recente da biblioteca Weka. Imagino que ela deva fazer uso da versão mais recente do Java, tá? Pode ser em razão disso. O Java 8 já é uma versão que tem várias outras versões na frente. A gente está na versão 13, então tem 5 versões na frente. Pode ser isso, tá? Mas se você tentar dessa forma aqui com o file reader, não deve ser um problema para você. Eu acho que deve funcionar até mesmo nessa versão mais antiga do Java, tá? Bom, voltando aqui para o programa da aula, pessoal. Então aqui na seção 5 a ideia era mostrar para vocês como mapear o código-fonte para que vocês conseguissem usar a biblioteca Weka no Java, né? Então a gente mapeou o código-fonte. O Javadoc, ao invés de mapear na biblioteca Weka,
Eu estou mostrando aqui para vocês acessando dessa outra forma aqui. A vantagem de quando a gente configura o Javadoc na biblioteca é que ele lista a documentação dos métodos. Por exemplo, se eu digitar aqui Simpsons. A hora que eu posiciono o cursor em cada método, ele deveria listar o que o método faz. Eu tentei algumas vezes configurar aqui no Code, mas eu não tive sucesso. No Eclipse e no NetBeans, esse procedimento é mais simples, mas aqui no Code eu ainda preciso buscar algumas alternativas, tá? Então, o que eu recomendo é que para vocês conseguirem se familiarizar com os métodos que essa biblioteca disponibiliza, por exemplo, o que é que faz o método instância? Método instância. O que esse método faz? Eu só sei aqui que ele precisa de um parâmetro inteiro chamado index. Então, como eu não tenho maiores informações sobre esse método, eu venho aqui na documentação que eu abri, né? Eu já estou na documentação desse tipo instâncias. Eu vou procurar pelo método, method. Vou procurar aqui pelo método instance. O método instância. O que esse método faz? Retorna a instância para a posição que foi fornecida, né? Então vou tentar fazer isso. Eu estou na base Simpsons. Eu quero recuperar dessa base o Bart. Quem é o Bart aqui? Então, a posição 0 eu tenho o Homer, na posição 1 a Marge, na posição 2 o Bart. Então, se eu fornecer instâncias no singular e a posição 2, ao invés de retornar todo esse conjunto, ele deve retornar apenas o Bart. Vou pedir para executar essa classe. Deixa eu mostrar a classe na íntegra aqui. Pronto, essa é a classe na íntegra. Então, se eu pedir para executar essa classe, olha lá, ele mostrou agora apenas quem está na posição 2. Esse exemplo aqui, tá? Então, essa seria uma das maneiras de se explorar os métodos dessa biblioteca.